Olá, bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um Histórias de Mãe. Quer participar com a gente? Entra lá no Facebook, facebook.com/programa Histórias de Mãe. Lá você encontra os assuntos que a gente tem falado aqui no programa, tá bom? Além de outros assuntos que eu comento lá. Você também pode assistir aos programas da primeira temporada e dessa também pelo YouTube, youtube.com/Histórias de Mãe, é o nosso canal. Curte lá, compartilha também o nosso programa, mostre para alguma mamãe que você sabe que está passando por algum momento que a gente está comentando aqui no programa, tá bom? Bom, no programa de hoje vamos falar sobre nome. Na hora que você está lá esperando o seu neném, né? A gente fica pensando, que nome a gente vai colocar? E aí, lá em casa foi engraçado, porque comigo fizeram um sorteio. Cada um colocou o nome que queria e sortearam e saiu Daniele. Outras pessoas juntam o nome do pai com o nome da mãe, enfim. O que foi predominante, né, para você escolher o nome do seu filho ou da sua filha? E a importância do nome da nossa vida, é isso que a gente vai falar no programa de hoje. Eu recebo Giancarlo Quintschmidt, que é tarólogo, astrólogo, numerólogo e também terapeuta. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Vai, Érica, café jeito. Alô, Júnior? Show! Deixa eu ver como é que ficou. Não, vou te mostrar, não. Eu quero ver se eu fiquei bem na foto. Quer ver se ficou bem na foto? Eu quero. E você, quer ficar bem na foto? Assiste o nosso programa. Sábado, às 9 da noite. Segunda-feira, às 8 horas da noite. De volta com Histórias de Mãe, agora eu quero falar para você da loja Dona Chica, que fica lá no Shopping Vilarejo, loja 138. Lá você encontra produtos para o seu bebê, para o seu filho, para sua filha, de 0 até 7 anos, roupinhas também, saída de maternidade, bores, aqueles paninhos de boca. E também, se você quer fazer um quarto lindo para o seu pequeno, você também pode fazer o projeto lá na loja Dona Chica, em parceria com a ateliê Margarete Vogel. O cenário que você vê aqui no nosso programa foi feito por eles. A cômoda, o bercinho, o dossel, tudo mais, né, quadrinhos, isso tudo você encontra lá na loja Dona Chica. Então vá lá, faça uma visita, conheça, vai dar um pulinho lá em Itaipava, você que não é de Itaipava, vai lá dar uma voltinha e passa lá, tá bom, gente? Bom, antes de eu ir pro meu papo aqui com o Giancarlo, eu quero fazer um convite para você, que vai acontecer uma roda de conversa lá no Espaço Gaia, que fica no centro da cidade, sobre o uso de ervas medicinais na gestação. E a Jéssica, que é enfermeira e que vai dar essa palestra nessa roda de conversa, mandou um recadinho pra gente, vamos conferir. Pessoal, eu sou a enfermeira Jéssica Dias e vim convidar vocês para participar da nossa roda de conversa sobre plantas medicinais no período da gestação. A roda de conversa vai acontecer no dia 6 de outubro no Espaço Gaia, com o valor de R$15. A gente colocou esse valor exatamente para ser acessível ao público, tanto os profissionais de saúde, usuários de plantas medicinais, pessoas que realmente se interessam pelo assunto e principalmente as gestantes, né, para transformar o evento em algo bonito com troca de experiências. E assim, por que eu escolhi plantas medicinais no período da gestação? A gente sabe que o período da gestação é o período de maior sensibilidade da mulher. E também que as plantas medicinais, por serem naturais, são consideradas inofensivas ao organismo. Isso não é verdade. As plantas medicinais, mesmo sendo naturais, podem acarretar efeitos colaterais no nosso organismo. E é por isso que nessa fase a gente tem que tomar cuidado além do que a gente já toma. Por isso que na roda a gente vai falar sobre os benefícios, os malefícios, maneiras de preparo e tudo isso com a nossa troca de experiência, de como a gente já faz o preparo das plantas medicinais, como deveria ser feito o preparo das plantas medicinais, o que deve ou não ser usado durante esse período e também tirar as dúvidas, né, com relação a qual é a planta que eu posso usar, como eu posso usar essa planta. A gente sabe que tem várias maneiras de se usar as plantas medicinais. A gente usa as plantas medicinais em forma de óleo, em forma de gel, em forma de chá, em forma de compressa. E a gente vai falar sobre tudo isso na nossa roda de conversa. Venha, participa da roda de conversa, traga sua experiência, tire sua dúvida, carregue a sua prima, tia, vizinha, pessoas que realmente fazem uso das plantas medicinais. A gente precisa tirar um pouco desse tabu, desmistificar que a planta medicinal ela não causa efeito colateral.
ela causa sim, e ela deve ser usada de maneira correta. Então, eu vou esperar vocês no dia 6 de outubro, hein? Beijos. Então, gente, o Espaço Gaia fica lá no edifício Santo Antônio, loja 610, tá bom? Tá o convite feito para você aí. Agora a gente vai para o nosso papo aqui com o Giancarlo, falar sobre os nomes, né, Giancarlo? Prazer ter você aqui. Prazer todo meu, uma boa tarde para você, para todos os telespectadores. Obrigada, querido. A gente estava falando um pouquinho antes aqui de entrar no programa sobre os nomes, né, aquelas coisas todas. Quando que surgiu, Giancarlo, essa questão de dar um nome a alguém, nomear uma pessoa? Então, a questão dos nomes, originalmente, surgiu da ideia de fazer uma conexão com o sagrado. Então, como as pessoas antigamente faziam uma relação do nome com divindades, com lugares que eram importantes para o ser humano, as pessoas recebiam um nome em homenagem a esses deuses. E isso foi depois associado à própria religião católica, que a gente tem agora também a questão dos santos, né? E depois instituição de algumas culturas, você vê, por exemplo, Portugal, estavam lá, em função de ocultar a identidade, eles colocaram nomes, por exemplo, de árvores, nomes de lugares, profissões, para poder substituir. E qual a importância, então, da gente dar o nome? Na hora que a gente vai pensar no nome para os nossos filhos, né? Aí, igual eu falei no começo do programa, meu nome foi sorteio. Cada um escolheu um nome que gostava e simplesmente deu. Outras pessoas já procuram o significado e tal. O que a gente tem que pensar na hora de dar um nome para o filho? Então, o nome, normalmente, ele é inspirado, né? A pessoa, quando escolhe, às vezes pode falar assim, foi aleatório. E, na verdade, o nome é uma inspiração. Ele tem um atributo, um significado, seja ele numérico, em função da associação letras-números, ou em função da simbólica que ele traduz. Então, quando o nome, você chama alguém, você está chamando uma vibração que conecta a um sentido, né? Então, o nome hoje, ele perdeu a função, o caráter que tinha antigamente. Por exemplo, as pessoas se tratavam antigamente pelo sobrenome. Sim. E hoje o nome era o prenome, antigamente. O nome verdadeiro, o aspecto das famílias era muito importante. A hierarquia, a questão das linhagens, o sobrenome teve um peso muito grande. Hoje, menos. Mas antigamente era muito mais. E a questão que a gente tem muito, assim, que ainda a gente vê na minha família, eu tenho meu pai tem o nome do meu avô, Júnior. Né? Quando a gente utiliza isso, quando a gente utiliza o nome do pai, ou querendo homenagear alguém, como você falou no começo aqui, né? Antigamente usava inspirado em alguém. Então, a gente se inspira em alguém querido, alguém amado, com certeza. Ninguém vai se inspirar em alguém que não gosta, né? Para nomear o filho. Né? Isso também influencia em alguma característica da criança? Existe um mito, né? Até em relação à questão da personalidade, porque não é um nome que dá o sentido da pessoa. Quando a pessoa chega a escolher um nome para a criança, já existe uma latência, né? Aquele nome não está sendo colocado na criança à toa. Tudo tem um sentido, existe toda uma pré-ideia que está no inconsciente. As pessoas que podem, como no teu caso aí, que você falou que o nome foi sorteado, mas todos aqueles nomes que estavam ali no sorteio também tinham sentido. Então, aquele que mais se adequou a você foi escolhido naquele momento. Então, o nome, na verdade, é uma espécie de roupagem que a pessoa utiliza para fazer um papel na sociedade. É o indivíduo que passa a existir. É o cidadão que tem um lugar dentro da polis, dentro da cidade. Porque as pessoas antigamente, elas não tinham assim, principalmente mais humildes, não tinham assim não sabia exatamente por que elas davam nome às pessoas. Né? A igreja já sabia, os nobres já sabiam, os reis já sabiam, porque tinha toda uma questão de linhagem. Como a gente vê primeiro, segundo, terceiro. Exatamente. Né? Então, quando você pega tradições, por exemplo, mais simples dos hebraicos, povos pescadores, agricultores, eles tiravam do significado da natureza esses nomes para atribuir às próprias crianças. Como não tinha uma linhagem para eles darem continuidade, eles se inspiravam em coisas do dia a dia deles. E tinha os atributos também dados por reis. Por exemplo, um povo que se unia ao rei para expulsar os bárbaros, recebia um brasão, um escudo, e aquele nome, por exemplo, passava a ser o sobrenome daquelas famílias. Então todas numa mesma localidade tinham o mesmo sobrenome. É como fosse uma linhagem, né? Então, os brasões, por exemplo, são nomes, na verdade, simbolizados. Eles estão ali numa arte, né, que é heráldica, que ali traz exatamente o sentido do nome que está associado àquela família, àquela tradição. Isso também tem muito a ver quando a gente junta nome de pai e mãe, quando a gente quer inventar um nome. Eu quero meu filho tem um nome só dele. E aí eu junto Daniele com Bruno,
E aí, sei lá, o que dá? Não dá nada, mas isso também, as pessoas têm essa questão de quererem ser únicas, né, no sentido do nome, e aí saem nomes super diferentes, e o som do nome, a maneira como a gente fala, ele também interfere nessa vibração, ou não? Sim, os nomes, como eu pontuei, eles são como mantras, né? Por exemplo, você pega a cultura indiana, você pega a cultura hindu, eles utilizam muito a vibração do nome para as coisas e pessoas, para fazer uma espécie de relação com o sacro, né, com o sagrado. Então, o que você tem? Por exemplo, a cadeira. Para chegar a esse nome que a gente tem hoje de cadeira, sim, como é que, existia uma pré-concepção até chegar ao significado que hoje a gente chama de cadeira. Porque quem foi que teve a ideia de colocar a cadeira e a gente hoje aceita como cadeira? É a linguagem. Então, existe um senso comum, existe, na verdade, um elemento que está dentro de uma cultura, dentro de uma sociedade. A gente chama esse elemento de simbolon. O simbolon era uma conchinha, um pedacinho de madeira, uma argila que quebrava em pedacinhos e dava para cada um dos membros da cultura daquela sociedade. E quando eles se reuniam, tinham que encaixar aqueles pedacinhos com uma pedra de um quebra-cabeça. Então, o nome tem que ter uma relação aceitável, né? Por exemplo, nós latinos aqui, a gente tem uma mania de fazer uma mistura, uma salada enorme. Até nome de remédio a gente bota na criança. Nome de remédio. E acha bonito, né? Acha, não. Nome eu conheço assim, João Pereira 123. Sim, de nomes assim, bizarros, né? A gente coloca. Assim, as pessoas que fazem dessa maneira, elas fazem ou às vezes porque são muito humildes, acham bonito, colocar nome às vezes até de artistas. Sim, de artista. E o nome é escrito diferente. Não é como, entendeu? Michael Jackson, por exemplo. Aí vira Michael, Maicon, né? É totalmente diferente. E isso está, na verdade, no inconsciente coletivo daquela cultura. Porque tem que haver um elemento aceitável que tanto judicial, que é o cartório, como cultural e social, que são as pessoas que vão ali aceitar aquele nome, para haver o processo de identificação. Porque o nome, ele identifica. Sim, né? sim. E é uma vibração. Aí, aquela pergunta que você falou. As pessoas que têm um nome X são porque o seu nome é X? Não. O nome, na verdade, é uma roupagem. Você não é o que você veste. O nome é representação. Ele é uma persona, ele é uma máscara. Ele, na verdade, é um conteúdo que está protegendo uma essência, que é você. E a questão do sobrenome? Também tem essa, por exemplo, a família real... O sobrenome, eles nunca te colocavam nomes seguidos, né? E aí, por fim, lá, no caso aqui, Orleans e Bragança e tal, quando a gente vai colocar um sobrenome, de repente, uma criança que fica com um sobrenome muito grande, né? Ou que quer homenagear tanta gente, que a criança fica com aquele sobrenome. Ou então, não, ou restringe, fala, não, eu gosto só desse, vou colocar fulano de tal. Ponto. Eu estudo constelação familiar, e quando a gente estuda constelação familiar, a gente fala muito a questão da inclusão. Quando você exclui o nome do pai, normalmente se exclui às vezes o nome do pai, porque havia uma separação, né? E por questões patriarcais antigas, se excluía o sobrenome da mãe. Então, para os antigos, era o nome da mãe. Hoje, em função, às vezes, de problemas de separação, coloca só o nome da mãe e não coloca o sobrenome do pai, né? O que isso pode representar? Isso pode representar uma cisão, do ponto de vista simbólico, porque a família é uma composição, né? E ainda que as pessoas não estejam juntos, aquele indivíduo ele tem uma parte cromossômica de uma parte cromossômica do outro. E o nome carrega, de certa forma, também essa vibração. Se você nega uma das partes, você está negando parte da natureza de onde o indivíduo veio. E você está excluindo o indivíduo da sua origem. Então é importante que haja esses dois nomes. Aí tem pessoas que falam assim, não quero. Né? Ou então porque acha feio. Igual as pessoas ainda tem muito preconceito. Não, eu não tenho, mas eu conheço pessoas. Da Silva eu não quero. Da Silva é muito comum, todo mundo tem da Silva e meu filho não vai ter, eu vou tirar o da Silva do meu nome, ou Souza, enfim, nada contra, né? Mas o que eu vejo as pessoas falando, e aí tiram aquela parte ali da família como se não existisse, não fizesse parte. Isso existe, como aconteceu em Portugal, e expliquei que com os mouros e os judeus, com a perseguição, eles tiveram que mudar a identidade, né? E isso foi uma forma de preservá-los. Então, se você pega esses sobrenomes Oliveira, Figueira, né, Melo, os lugares que são realmente importantes naquela região, objetos e tal, foi uma forma de preservá-los. Existe o preconceito? Existe o preconceito. Mas até ainda, às vezes, na questão da constituição desse nome, porque o nome de origem não muda.
Tem pessoas que falou mesmo, perguntam, né? Mudando, né? Se eu Pois quiser é. mudar o meu nome, ou ter um nome artístico, como muitas pessoas têm. Você adequa o teu nome à carreira ou à prática que você está envolvido. Mas o nome de origem é o teu registro. Os gregos recebiam o nome fechado num cilindro hermeticamente fechado que ficava pendurado no pescoço. Somente quando eles atingissem a maioridade, eles saberiam o nome deles original. Então, quando você pega, por exemplo, o nome de um filósofo, de um historiador, Heródoto, Platão, Sócrates, Eurípides, não são nomes verdadeiros. São nomes que São pseudônimos que eles usavam. Platão, por exemplo, significa costas largas. Omoplata larga, né? Platão, omoplata larga. Que era uma forma de ocultar o nome dele, que era Aximenes. Então, assim, eram maneiras que a sociedade encontra, né, para se adequar. E a questão do preconceito existe muito para a questão da repetição. Então, tem pessoas que, por exemplo, elas têm um preconceito porque têm uma desavença em família e não querem ter aquele sobrenome da família. Ou porque o nome é comum, você mesmo falou. O José da Silva, Maria da Silva, fala, não, tem tanta Maria. Ou fica um sobrenome assim redundante, né? Porque tem pessoas que têm, por exemplo, a mãe é da Silva e o pai é da Silva. Também. Tem que sintetizar. Não da Silva vai ficar da Silva da Silva? Da Silva e Silva? Da Silva e Silva. Fica uma coisa estranha. Então, eles preferem sintetizar, já que os sobrenomes, né, são da mesma origem. Sim, a gente vai continuar falando sobre nomes, mas eu vou pro intervalo comercial e eu volto já já. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Vai, Érica, capejei. Alô, Júnior? Show! Deixa eu ver como é que ficou. Não, vou te mostrar, não. Eu quero ver se eu fiquei bem na foto. Quer ver se ficou bem na foto? Eu quero. E você, quer ficar bem na foto? Assiste o nosso programa. Sábado, às 9 da noite. Segunda-feira, às 8 horas da noite. De volta com Histórias de Mãe, agora eu tenho um recado para você lá do Centro de Ensino Magíster. Se você está querendo escolher uma escola para o seu filho, eu tenho essa dica, né? Que se você quer conhecer uma escola com um novo conceito de ensino, com aulas de música, educação física, balé, judô, capoeira, além das aulas regulares do maternal até o 5º ano do ensino fundamental em tempo integral. Faz lá uma visita, conheça, veja o método de ensino deles, que é super bacana. Você vai gostar de toda a equipe, uma equipe super bacana, com profissionais qualificados. Então, conheça, vá lá. Fica em Nogueira, na Avenida dos Amores, número 49. O telefone está aí na tela, 2221-4578, tá bom? Bom, voltando aqui, Giancarlo, você estava falando a questão que o nosso nome não tem como ser mudado. Mas e quando a gente resolve, eu quero dar um up na minha carreira, e aí eu vou acrescentar Daniele com 2 L's, não sei, enfim, baseado na numerologia. Isso não muda, mas em algum quesito ele vai colaborar para... Colabora. Na verdade, é o que acontece. Existem 2 maneiras de você estudar o nome. Você tem a tabela numerológica, que pode ser sumeriana, ou que o pessoal chama de pitagórica também, né? Ou a sumeriana ou pitagórica, né? E tem a tabela guemátrica, que é hebraica. A diferença é que na pitagórica ou sumeriana você atribui valor de letra número. E na hebraica ela é fonética. Então são 2 tabelas totalmente diferentes. Quando você muda o teu nome e a assinatura, primeira coisa, você tem que assinar 3.600 vezes. Sério? Para mudar a nova frequência. Nossa. A gente parece que é muito, mas você faz isso em meses, poucos meses. Você vai assinando um documento, coloca rapidinho. Segundo, a vibração do nome se adequa à necessidade do indivíduo. Então, se, por exemplo, o indivíduo tem uma dificuldade em relação a deslanchar na carreira, bloqueios em relacionamentos, problemas com convivência familiar, até questões de saúde, o nome modificado ajusta essa vibração. Então, você vai ver com as faltas que a gente chama kármicas. São números que não aparecem em relação a letras, né? Porque a tabela são 3 linhas, você vai de A a I, na tabela pitagórica ou sumeriana, de A a I, depois você vai de J a R, e depois de S a Z. Né? Então, cada uma dessas linhas são planos. De A a I é físico, de J a R é mental, e de S a Z é espiritual. Aí você vai adequando ali. O nome tem que estar em conformidade com a data de nascimento, que essas coisas também que as pessoas muitas vezes perguntam. Jean, eu quero escolher o nome da criança, mas essa criança nasceu ou não? Então vamos esperar ela nascer,
Porque aí você vai ter uns nomes no gatilho que eu posso estudar e a gente vai escolher dentro dos nomes que você sugeriu qual que está mais adequado à data de nascimento. Porque a data de nascimento, ela é o caminho. O nome, ele é o veículo do ser. É aquilo que o ser espontaneamente é. Porque o nome é dividido em 3 classes, estruturas, né? Você tem um nome completo, que é a expressão, o que você é. Você tem a soma das consoantes, que é a personalidade, aquilo que você mostra ao mundo. E a soma das vogais, que é a idealidade, o que está dentro do teu ser. Você falou agora o nome completo. E a questão do apelido? Às vezes a gente tem um nome... Também né? vibra. Eu tenho vários apelidos. Dani. Dani, mas meu avô me chamava de Tuca, minha avó me chama de Nina. Sim. Então, cada um, meu marido me chama diferente. Eu chamo ele de um apelido que não tem nada a ver com o nome dele. Então, assim, isso também interfere, de repente, na relação. Eu chamo meu marido de um nome, que eu não vou falar aqui, senão ele vai brigar comigo, mas de um nome carinhoso. E que nunca ninguém chamou ele assim. Sim. Então, é porque tem a ver com a nossa relação, com a nossa vibração? O código que o casal estabelece, ou as pessoas de uma família ou de um núcleo estabelece, é um código próprio, né? Que é como o simbolon que eu falei. O simbolon é esse código de uma cultura, de um grupo, que tem que estar em conformidade com todos os demais. Tem que haver um encaixe. Porque uma pessoa que recebe um apelido e não está à vontade com esse apelido... Porque tem gente que bota pilha, né? Porque vê que o indivíduo não gostou, faz até bullying com o nome, com aquele apelido. Não é bom. Mas quando é o pseudônimo, né? No caso, por exemplo, o Fernando Pessoa, ele tinha vários heterônimos, que eram comparticionamentos da própria personalidade de pessoa, que eram autores distintos, que escreviam de maneira diferente. Agora, o pseudônimo é quando você quer ocultar a sua verdadeira identidade. E o apelido é uma forma carinhosa ou depreciativa de você atribuir alguma coisa à pessoa. Às vezes ele é em relação à função física da pessoa, ou à função da maneira da pessoa se expressar, em função de uma situação que a pessoa acabou vivendo. É sempre alguma característica, né? Carinhoso. Quando é carinhoso, normalmente ele é o código daquele grupo. Pode ser a família, pode ser amigos, pode ser dentro do trabalho, pode ser parceiros, né? Ou marido e mulher, nesse caso. E para a gente encerrar, que nosso tempo está acabando, quando agora é para dar uma dica para a mãe e para o pai de casa. Sim. Então, quando a mulher está grávida e eles estão na dúvida, né, de que nome escolher e tal, é interessante, por exemplo, eu quero que o meu filho ou a minha filha tenham características X, não sei, enfim, uma criança líder, por exemplo. Sim. E aí eu tenho como, baseado no dia que ela vai nascer, o dia que ela nasceu, né, com o nome, fazer com que essa criança, no futuro, seja uma criança líder, vamos dizer assim. Sim, por exemplo, o número 1 é um número ligado à liderança, é o Sol na numerologia. Se você vai atribuir um nome que tenha funções do 1, a primeira letra do nome, por exemplo, é o impulso da alma. O A, por exemplo, tem valor de 1. O S tem valor de 1. Né? Então você vai colocar o J também. Você vai colocar aquela primeira letra como impulso e a soma do nome pode puxar aquela liderança. Então você vai ter que ver na distribuição das consoantes, vogais ou a soma total do nome, onde esse 1 vai bater. Porque se ele bater na idealidade, a pessoa só fica na vontade. Eu tenho vontade de ser líder. Mas se for persona, é aquilo que a pessoa mostrar aos outros. Eu sou líder. Vai na ação. E a expressão, que é a soma total do nome, é o que a pessoa realmente é. Ela é líder. Né? São coisas diferentes. Então, vai muito da maneira que o gráfico numérico, né? O gráfico numerológico vai ser construído. Vai puxar, veja bem, o indivíduo já tem os caracteres, ninguém é uma tábula rasa, né? Mas o indivíduo tem uns caracteres que vão ser puxados pela numerologia. Dá um empurrãozinho, né? Um empurrãozinho. É diferente da astrologia. Você nasce naquela data, já tem aquela vibração. O nome você vai puxar, você vai afirmar essas características. Entendi. Já obrigada aqui. Obrigado a você, Adorei ao público. Foi muito bom. Prazer, sempre que precisar, tuas ordens. Opa, com certeza, obrigadão. Obrigada a você de casa também pela sua companhia. O programa você pode assistir, como eu falei, no YouTube, youtube.com/Histórias de Manhã, é o nosso canal lá, tá bom? Obrigada pela sua companhia e tchau, tchau.